Fala, geração forte, como estão vocês? Começando aqui mais um podcast, o GFQcast, né? Podcast dessa geração forte do estado do Rio Grande do Sul. Estamos hoje com muita expectativa, uma conversa super legal, um bate-papo descontraído e edificante para as nossas vidas. Convidado super especial. Não vou apresentar ele, né? Vou deixar aqui para a pastora Juliana apresentar. Mas compartilhe esse link aí com os teus amigos. Faça dessa conversa aí um momento edificante para a tua vida, para a vida dos teus amigos, de uma maneira que você possa também evangelizar aí através aqui desse podcast, o GFcast, o podcast da geração forte do estado do Rio Grande do Sul. Deus abençoe a tua vida e fique ligado aí com a gente. A expectativa hoje tá grande, gente, para as nossas vidas. Fala, galera! Que alegria estar aqui de novo. E assim, hoje a gente tem uma presença muito especial, né? Um menino de Deus. Sou suspeita para falar, assim, né? Porque ele é além de qualquer coisa, também é um grande amigo, querido da nossa família, colega de trabalho, um servo de Deus, enfim. Ó, deu uma risadinha, já deu um spoiler, se você ouviu aí a risadinha dele. É com muita alegria, então, hoje, que nós recebemos aqui no GFQcast o nosso querido amigo, servo de Deus, André Belinar Soares. Falei certinho, André? O menino dos cabelos cacheados. Fala aí. Olha aí. Não dá pra abrir muitos apelidos aqui, né? Devo eu falar olhando pra lá? É isso. Tanto faz. É isso aí. Meu nome é André, tenho 23 anos, sou formado em História, licenciatura em História, graças a Deus. E tô fazendo um mestrado aí, né? Um novo desafio que Deus nos trouxe aí. E andando por fé sempre, né? Isso aí. Conta pra gente um pouquinho, André. O Vitor quer Se apresenta aí, Vitor. cumprimentar a galera aí. Não, só uma coisa engraçada. É que a gente fala esse mistério como se já não tivesse no título, né? André Soares. Mas só isso. Né? Mas a senhora vai perguntar, vou deixar. Faz parte. Enfim. Dé, conta pra gente um pouquinho quem é o André, além do mestrado, além do pregador. Fala pra galera um pouquinho. Eu posso também trazer, tipo, uma contextualização da minha vida desde sempre. Com um assunto já? Claro. Posso? Então, eu sou filho, né? Da minha mãe, do meu pai. O pai é o pastor Paulo Sérgio. Minha mãe é a pastora Elizabeth. Tenho 3 irmãos. Sou o mais novo de 3 irmãos. Falar que nem no meu memorial, né? Novo hamburguense. Eu sou gaúcho. Gosto muito de chimarrão também. Amo chimarrão e café. Sempre começo com café, passo pro chimarrão. Gosto muito de doce também. E Gremista. Não, Deus o livre. Sou colorado. Mas eu esqueci de falar que eu era colorado. É que não é tão importante assim, né? Vamos focar nas coisas que são importantes. Então. Amém, né, gente? Mas sou colorado e desde os... Vou contextualizar já no assunto, né? E desde os 7 anos eu tô envolvido com trabalho, né? Que é o nosso assunto. Porque na minha família a gente tem muito disso de sempre trabalhar muito. Eu acho que a gente foi criado nesse meio. Então de trabalhar, a gente não tem muito essa questão, não de não ter descanso, mas não tem muito essa questão de não tô afim, né? Então, desde os 7 anos eu trabalho, comecei trabalhando primeiro na loja da minha avó, que ela até colocou um título, um slogan que é Videira, que é o nome da loja, servindo a família inteira, porque todo mundo da família já passou pela loja, né? Então, trabalhei desde os 7 anos na loja da minha avó. Eu lembro que eu ganhava meu saláriozinho ali da época, né? De uma tarde de trabalho. Desde os 7? Desde os 7.
E daí eu ganhava também. Ó, olhou pro Vitor. Vai que tu fazia com 7 anos. E daí eu ganhava muita gorjeta também dos clientes. Que eles viam, né? Ah, é criança e tá trabalhando. Então eu ganhava muita gorjeta. Ah, pra te comprar um sorvete. Então desde 7 anos trabalho. E sou o irmão mais novo, então também fui privilegiado, assim, em chegar numa parte, assim, que tava mais de boa, contexto da família. A gente passou também por umas poucas e boas, com toda a família, né? Mas a gente passou por umas poucas e boas, então tenho toda essa gama de experiência que foi passada de 5 pessoas pra mim, né? Porque daí acumula tudo em mim, assim. E então sempre fui ensinado também em casa a trabalhar. Minha mãe, desde criança, né? Nos ensinando a limpar a casa. Então a gente sabe fazer tudo de casa, eu e meus 3 irmãos. Na verdade, tinha um parâmetro pra fazer qualquer coisa, né? Que era limpar a casa, por exemplo. Se queria jogar bola ou sair, aí primeiro eu limpava a casa, depois fazia isso, né? Então, um parâmetro que sempre teve na minha vida foi a questão do trabalho. Então, eu sou esse André. Sou muito mais que isso, né? Sou filho de Deus. A resposta que ela... Filho amado. Show de bola. Olha só. A gente vai falar bastante sobre trabalho. A tua mensagem do retiro foi bem rica nesse contexto. Mas antes, assim, só pra gente entender... o que levou você a escolher o curso de História, o que te levou a escolher essa graduação, enfim. Tem algo especial nisso? O que você pode falar aí? Não... Eu acho que foi mais uma questão de missão, assim, de entender a missão de Deus, ser apaixonado, assim, por missões mesmo. E... Se eu estiver falando demais, vocês me cortam, tá? Mas... ser apaixonado pela missão de Deus e querer estar em algum lugar que eu fosse bênção, que eu tivesse dentro do propósito de Deus. E daí uma vez, andando pela escola no 3º ano, na verdade eu queria fazer primeiro medicina, né? Mas como eu tenho muito medo de sangue, essas coisas, daí ia ficar meio difícil. Um dia eu ainda quero fazer, eu acho que vai ajudar muito fazer algum técnico em enfermagem, alguma coisa assim. Mas, daí um dia andando pela minha escola mesmo, eu sempre gostei muito do ambiente da escola mesmo, ambiente da educação. Um dia andando pela escola eu vi umas criancinhas assim, tipo, dançando uns funk proibidão e umas coisas assim bem pesadas. Não era por causa do ritmo mesmo, mas tipo assim, pela falta de entendimento que elas estavam fazendo, tipo... E eu fiquei assim, caraca, como o mundo ele acaba, tipo, pervertendo algumas coisas e começa tudo dentro de 2 lugares, né? O primeiro lugar é a família e o segundo lugar é a educação, né? Porque toda criança, por lei, ela é obrigada a ir pra escola. Então, algum dia a criança vai passar pela escola. E então, eu pensei assim, eu acho que esse é o lugar. Como eu sempre gostei da questão da escola, né? Sempre fui um nerd do fundão. Eu tava sempre andando em todas as cadeiras. Mas, então, sempre gostei da questão da educação. E daí, conversando uma vez com um amigo meu, ele disse que gostava de história e eu comecei a olhar pra história. Pensei, história é legal, eu acho que eu vou fazer história. Legal. Daí fui pra história. Na verdade, tu percebeu uma necessidade também de atuação, assim, Sim. um lugar carente Sim. de boas influências, no sentido de ampliar o pensamento da criança, enfim, né? Tipo, adentrar aquele ambiente. É de fundamento, né? Porque na escola que a gente... E eu acho que isso... Depois a gente vai vendo como as coisas fecham, né? Como as coisas combinam com a gente. Porque daí eu fui vendo como eu gosto dessa questão de fundamento. Por exemplo, sempre quando eu vou pregar ou vou fazer alguma coisa, eu gosto de, tipo assim, dar fundamento, ensinar. Porque, por exemplo, se eu sou ministro lá na igreja, então, se eu peço, por exemplo, a pessoa levantar a mão, ela tem que entender por que ela tem que levantar a mão.
Então tem que ser sempre ensinado. Eu acho que a educação, a escola é esse ambiente. Porque a gente é cristão, mas a gente não vive numa bolha. A gente tá nesse meio social. A gente tá inserido numa sociedade. É as 7 esferas de influência também, né? Que a gente tratou no nosso retiro, que legal. Mas, então, eu acho que a gente precisa sair dessa bolha, né? Eu acho que a gente vai falar também isso mais à frente nesse podcast. Então vou deixar andar. É interessante porque quanto mais se adia, quanto mais é adiado esse processo de entendimento do que eu faço, mais fica difícil. A gente vai criando rigidez, né? Com certeza. A gente estava refletindo lá em casa esses dias sobre o jovem rico. O jovem rico, é interessante ele questionar Jesus o que ele precisava fazer para ser salvo, porque ele mesmo falou que ele fazia tudo. Come on. Vamos lá, né? Como diz a Paula, vamos lá, né? Come on. E tipo assim, ele tinha dentro dele uma indagação, tava faltando alguma coisa, mas quando Jesus confronta, Jesus diz assim, bom, tu tá fazendo tudo, então... Né? Tipo, qual a tua inquietação? Ele não falou isso, mas ele tocou e disse assim, então, abre mão das tuas riquezas e tal. Eu acredito que esse desafio de Jesus, ele tocou no ponto da rigidez. A gente não sabe, a Bíblia não deixa claro se ele amava mais as riquezas ou amava o que aquela posição trazia para ele, como que as pessoas viam ele. Então, demorou muito para ele abrir o entendimento, demorou muito no sentido que uma culpa nossa, hoje, se a gente for analisar a culpa, uma responsabilidade da igreja, de quanto antes, né, Ministério Infantil aí, né, quanto antes adolescentes, jovens, abrirem o entendimento para buscar renovar a forma que entende tudo o que faz, não só pelo fazer, por cumprir exteriormente regras como o jovem fazia, mas como eu faço o que eu faço. Sim, isso é. Como eu faço o que eu faço. Aprender a aprender. É menos... Aprender a aprender. É menos... Eu acredito que é menos pontos de rigidez, possivelmente lá na frente, que a gente acaba sofrendo um monte, né? Então. Eu acho é saber ocupar o espaço como filho de Deus, né? Como trabalhador da Seara, que é o assunto de hoje. Sim. Aquilo que você pregou no retiro. E saber que, nós falamos até, acho, no podcast anterior, sobre questão de chamado. Entender que o chamado, a gente muitas vezes pensa que o chamado é um microfone na mão, atrás de um púlpito, sim, ou atrás de um violão. Não que isso não seja, isso é legal, bacana. Faz parte do ministério, de funções dentro da igreja, é chamado também. Mas o chamado vai muito mais além do que o microfone na mão vai. Sim. Como você falou, você viu uma necessidade ali na escola, você estava ali, Deus falou contigo e confirmou que ali seria possível o André estar anos à frente ali, depois de anos ali, sendo um professor, um influenciador para uma geração que precisa conhecer Jesus, sim, conhecer a graça de Deus, né? Então, legal, bacana. Mas olha só, tu falou que desde pequenininho o trabalho faz parte. Então, meio que tu respondeu a primeira pergunta que eu ia fazer sobre a tua pregação no retiro. Porque diz assim, ó, tu pregou sobre trabalho e tal, né? De uma forma muito rica, né? Inclusive. Como que nasceu essa mensagem? Quando que nasceu essa percepção de trabalho? Eu acho que meio que tu respondeu, sim, contando a tua história, né? Nasce daí. Eu acho que... Eu não sei, Deus, ele faz todas as coisas por meio do Espírito Santo, né? E até uma musiquinha que eu cantei lá no retiro, né? Deus não quer preguiçoso em sua obra, né? Deus não quer preguiçoso em sua obra. Então, todo mundo deve entender... Se eu não me engano, os puritanos falavam muito disso, sobre trabalhar, né? Então a gente precisa trabalhar, isso é E como o apóstolo Paulo fala, quem não trabalha não come. Então sempre eu não sei, tipo assim, quando entrou na minha vida isso, porque eu acho que foi gerado por Deus por meio do Espírito Santo. Eu não tenho como dizer, mas dentro da família, né, a esfera da sociedade é muito importante. Dentro da família, minha mãe me ensinou sempre, meu pai me ensinou sempre a trabalhar, a buscar estudo também. Minha mãe sempre falava, né? Estuda pra ser alguém na vida. Essas questões assim. Mas é isso. E toda a questão também da minha avó. Comecei a trabalhar daí primeiro
Nossa, eu fazia muita coisa pra ganhar dinheiro. Uma vez eu lembro que eu e meu irmão, a gente juntava o Caleb, né? A gente juntava sabe os anelzinhos que tem na latinha? E daí tinha uns que era promocional, né? Aí uma vez a gente botou num isopor, assim, a gente vendia. As cabeças, né? A gente vendia aquelas coisas lá, ia batendo nas portas do prédio pra vender. E eu não sei de onde veio isso. É da família. E daí comecei a trabalhar com 18, 19 anos por aí. Trabalhei na Secretaria de Obras, tá lá no meu currículo, quem quiser me pede depois. Trabalhei na Secretaria de Obras e lá eu aprendi muito. Nossa, era um baita ambiente pra gente falar de Jesus. Até hoje eu falo com meu chefe, e eu falo, ele falou esses dias até, daí eu tô trabalhando, vou mandar esse podcast pra ele, daí eu tô trabalhando com um cara igualzinho a ti. E ele é da igreja também, não sei o que, e ver como fica, né? E ele é da igreja também, e eu acho que é uma coisa de Deus. Porque, e daí eu falei pra ele, chefe, eu acho que Jesus tá te querendo, tá te perseguindo. Mas é isso, é assim que eu fui inserido no trabalho. Legal, olha só, como é importante isso, né? Essa conexão de saber que tu tá conectado num lugar, trabalhando, teu trabalho, teu serviço secular, teu ganha-pão, mas também saber que você ali pode ser um instrumento de Deus para aquele lugar, deve ser, na verdade, né? Um instrumento de Deus para aquele lugar. O que você acha, assim, na mentalidade jovem hoje, assim, qual a dificuldade, muitas vezes, do jovem cristão em entender essa conexão aí da espiritualidade, na verdade, essa conexão de entendimento, de saber que ele é cristão em todo o tempo. Sim. Que não há uma divisão de, eu sou crente apenas aqui na mesa do podcast, eu sou crente apenas ministrando, no grupo de jovens, eu sou crente apenas quando eu tô com crente. Sim. Mas o que tu acha aí nessa mentalidade mais jovem de hoje, você sendo jovem, qual a dificuldade assim do jovem hoje entender, ter esse entendimento assim? Você acha que isso vem da onde, esse entendimento? Talvez vem da família, porque você cresceu na família, enfim, família cristã que te ensinou isso. Mas fora esse aspecto, assim, queria que você falasse um pouquinho o que você acha nessa mentalidade jovem, assim, o que faz o jovem ter essa dificuldade de entender. Sim. Que ele é cristão em todo o tempo. Conectar a espiritualidade com o trabalho e com a necessidade do estudo. Sim. Eu acho que... Eu não sei se eu vou acertar na palavra, tá? Mas eu acho que é sectarizar muito a vida. Tipo assim, colocar a vida em... setores. Isso aí, em setores. Setorizar a vida. A minha vida é dividida por setores, então... E até a linguagem muda, né? Na verdade, a vida... Eu elaborei essa frase uns dias atrás, tá? Quando eu fui fazer uma entrevista de trabalho. Que a vida, ela não é difícil, a vida, ela não é cruel. Porque a gente tem essa mania de dizer, né? A vida é cruel, a vida é difícil, a vida é... Ai, meu Deus, é injusta, meu Deus. Mas, na real, não é que a vida... E eu falei isso esses dias na sala de aula, meus colegas ficaram assim... Tava eu numa aula de investigação. Eu falei assim, na verdade não é que a vida é tudo isso. A vida, na verdade, ela te pede postura. Então, tipo assim, eu não vou entrar pra uma entrevista de emprego como eu entraria numa piscina. Claro que foi um exemplo muito... Então a vida, ela vai te pedir postura e a gente precisa, tipo assim, entender a postura que o ambiente me pede. Eu acho que isso vem... Isso é psicológico, histórico, uma questão de tipo a gente quer sectarizar a vida, setorizar. Eu não consigo ver, eu só coloco Deus dentro de uma caixinha, tipo assim, Deus, ele não consegue a gente não entende, tipo assim, a onipresença de Deus, tipo, Deus tá em todo lugar, tipo, e daí por isso que a gente não compreende que, tipo, no meu trabalho Deus tá comigo. É porque a gente não entende a função do Espírito Santo, por exemplo. Aquilo que a gente carrega, né? Aquilo que a gente carrega, que carregamos dentro de nós,
enfim, a presença do Espírito Santo. Eu acho que isso é muito, muito relevante e profundo, realmente, porque quando jovem, não só jovem, né, quando qualquer pessoa não entende o que ela carrega, né, esse encargo, essa responsabilidade, né, então ela não consegue, assim, administrar o seu tempo, administrar as oportunidades dadas por Deus para os ambientes onde ela percorre, onde ela está vivendo, né, então, bem profundo isso. Isso, tipo, dentro da educação a gente fala muito isso, tá? Que a educação ela tem que ter sentido. Uma vez eu fui dar uma aula para um 3º ano de ensino médio. Aí eu falei assim, tipo, por que que o jovem acaba sendo... Por que acontece as evasão dentro da escola, né? O jovem sai da escola. Porque a educação não tem sentido às vezes para aquele jovem. Tipo assim, por que que eu vou estudar? Por que que eu vou ficar... Não me lembro quantos anos são, 12? 12 anos dentro de uma escola. Tipo assim... Por quê? Então tem que ter significado. Tipo, a gente... E daí, eu tenho uma amiga que ela fala que o que ela mais gosta de estudar dentro da Bíblia é os atributos de Deus. E daí a gente precisa conhecer... Por que que o povo perece? Falta de conhecimento. E não é tipo conhecimento da letra, assim, conhecimento teórico. É conhecimento daquele que a gente serve. E isso eu falo em todas as coisas que eu vou fazer na minha vida. Tipo, falta conhecer com quem a gente tá se relacionando. Tipo assim, eu não tô me relacionando com um herói, eu tô me relacionando com um amado. Tipo assim, com cheiroso. Tipo, e daí um dos atributos de Deus é o quê? Onipresença. Ele tá em todos os lugares. Eu falei certo? É atributos? É. Então, Deus tá em todo lugar? Tipo, fala aí. Não, o que eu ia falar é, tipo assim... esse negócio, né, de trabalhar com Deus, né? Aí, às vezes, a gente não, mas o pessoal acho que pensa que, tipo assim, trabalhar com Deus ou trabalhar em espírito é chegar batendo na porta no trabalho, tipo, ei, xalabacana, tá fazendo um negócio muito louco. Hoje... mas pensa que, tipo, vai chegar rasgando em fogo, vou lá falar que todo mundo, se não se arrepender, vai pro inferno e coisa errada. Mas não, trabalhar em espírito é, tipo assim, tu dá o teu melhor no dia que tu tá, né, no teu lugar. E, por exemplo, viu um cara meio triste, tu vê que o cara tá meio pra baixo, pergunta pra ele, mas tipo, de verdade, mano, como é que tu tá? A pessoa vai falar, tô bem. Não, mas pergunta, não, mas tipo, de verdade, mano, como tu tá? Parece triste hoje. Uma coisa assim que, tipo assim, vai demonstrar o amor que tem no teu coração por causa de Deus, porque Deus é um Deus amoroso. E então, a pessoa vai ver essa fonte e vai pensar, não, mas tem algo diferente nessa pessoa. Eu lembro que até quando eu tava no ensino médio, né, 2 anos atrás, mais ou menos, uns 3 anos atrás, na verdade, eu lembro que teve aquela época que eu ficava pregando na escola, né? Era legal e tudo. A célula no recreio, tipo, era muito legal, tipo, até hoje eu, né, fico muito feliz, eu vou ter orgulho de falar isso pros meus filhos, sei lá. Só que, tipo assim, era legal, só que naquela época eu não era muito exemplo. Tipo, eu colava na prova. Vitinho, que não cola não sai da escola. Pois é, tipo... Não, sabia assim. Eu não vou falar aqui. Quem me ajudou na escola. Mas mudou, gente. O importante é que mudou. As coisas velhas já passaram. E não só isso, mas muitas vezes, eu lembro até hoje, vou até contar aqui, uma vez eu e o João, a gente... o João também! Vou entregar a gente. A gente, tipo... Não basta confessar os próprios pecados e ter que expor o amigo. Não, a gente acha engraçado, inclusive. Mas no 2º ano de ensino médio, a gente tava conversando lá. Tava a turma inteira tava conversando. Mas a professora só ficou em mim e no João. Por que vocês estão conversando ali? Querem sair da sala? A gente se olhou assim, a gente saiu da sala. Tipo assim, não é uma coisa exemplar de alguém que pregava no recreio, por exemplo. Então, tipo assim, é muito legal, como eu digo. Só que no outro ano, no 3º ano, eu já não tava pregando tanto, mas tava tentando mais ser do que falar, né, por exemplo. E também, um pouco antes disso, que era onde eu queria entrar, só que acabei me desviando um pouquinho. Eu lembro que eu tava na escola e tava falando pra Deus assim, Deus, na real, eu não sei nem porque eu tô aqui, eu ficava pensando, né? Poderia, sei lá, tá lendo a Bíblia, fazendo qualquer outra coisa.
Aí tem que estar aqui estudando uma coisa que eu nem sei se eu vou usar pra minha vida, né? Eu lembro que era aula de matemática, eu gosto de matemática até, mas tipo, por que eu vou usar essa fórmula estranha de letra e número? Tipo, eu não quero nem ser químico, sei lá o quê. Então eu ficava pensando, por que eu tenho que estar aqui, cara? Não sei o quê. Tipo, não vejo a hora, né, de sair daqui, poder pregar e tal, não sei, fazer alguma coisa pro senhor. Mas daí eu lembro que na hora, assim, o Espírito Santo falou, tá, mas e aí que tu tá? Não são pessoas que podem ter Jesus, não podem ter Cristo. Isso. E lembro que uns 2 dias depois eu fui ver um vídeo do Zé Subirá, que eu lembro que até depois quiserem ver, primeiro vejam um podcast, né? Mas depois quiserem ver, é muito legal. Queimando todo dia, do Zé Subirá. E ele falou praticamente assim, a mesma coisa assim, que aconteceu com ele. Eu pensei, é isso, cara. Onde eu tô já é um campo missionário, né? Aquilo que a gente tava até conversando um pouco antes do podcast dos Campos Brancos. Sim. Então é isso. Trabalhar em espírito não é entrar dando rajada e tal. Trabalhar em espírito é fazer com Deus. Pegando antes que ele exponha mais pessoas. Mas assim, agora o Vitor me fez pensar um pouquinho que a gente falou até no último podcast a respeito das coisas ordinárias, né? O trabalho, o estudo, ele acaba sendo, quando a gente compreende o propósito da nossa existência em Cristo, o fazer do ordinário, né? Porque assim, às vezes a gente fica tão focado no extraordinário, tipo assim, na mente dele ali, tô fazendo isso aqui, que é o ordinário, estudando matemática, e tipo assim, eu podia estar lá, sei lá, fazendo um culto na praça, juntando muitas pessoas, coisas extraordinárias. Não que a gente não possa e não deva, a gente deve sim buscar essas coisas também extraordinárias, né, que saem do ordinário da vida, mas não passando pelo ordinário, né, pelas coisas ordinárias, aleatoriamente, como se fosse só passar o tempo, e não é uma perda de tempo, né? Sim. Tu tá ali, tu deve estar ali, mas vai. A gente tem, o Vitinho falou exatamente o problema dentro da escola que a gente tem hoje em dia, né? O problema, gente, não é, vou falar um segredo dos professores, a gente sabe quando vocês estão colando, a gente sabe quando tá... Mas o problema é a falta de significado. E isso dentro da igreja, dentro de todos os lugares. Tipo assim, a gente passa batido por coisas por não... Eu tava falando meu mestrado em memória, né? Que eu tô fazendo mestrado. Então, a nossa memória, ela acaba sendo seletiva a partir daquilo que eu vejo, né? Tipo assim, se eu não conheço um silo... não vem a imagem na minha cabeça. Então eu não entendo o que é um silo, por exemplo. Então eu vou passar por um silo despercebido. Mas quando a gente entender que o trabalho, ele é tipo assim... Eu não sei se a gente pode entrar já nisso, mas até Jesus trabalhou, entendeu? Jesus fala, o meu pai trabalha e eu me esqueci de falar isso no retiro. O pai trabalha e eu também trabalho. Meu pai tá trabalhando até agora. E é necessário trabalhar enquanto é dia. Imagina tá trabalhando mais de 2000 anos. Tipo... Olha só, legal, você puxou agora o assunto de trabalho, né? Você usou a referência, o contexto no retiro sobre o Éden, ali. Construção da arca também. Construção da arca também, com Noé, foi trabalho. Mas ali do Éden, algo que me chama a atenção e é a própria palavra cultivo, né? Sim. Deus colocou o homem no Éden para... cultivar a terra. E essa palavra cultivar, sim, a raiz dela, cultivar, e do grego ela vem mesmo a raiz para culto hoje. Uau. Sim, tipo assim, de cultura. E cultura também. A gente pensa que culto... Vamos lá, alguém! Porque aí que tá a dificuldade muitas vezes dos jovens, que eu percebo assim, essa dicotomia, pensar que o culto a Deus é aquele momento. E é também aquele momento. Dentro da igreja, louvor, adoração, palavra, ministrações, claro que é culto, mas o culto é também quando eu estou trabalhando, cultivando a terra, né? Deus colocou o homem lá, Deus colocou o Éden no jardim para cultivar. Enquanto Adão estava cultivando a terra, ele estava adorando a Deus. Enquanto Adão estava arando a terra, ele estava trabalhando no Éden, na família dele ali, ele estava adorando a Jesus, adorando a Deus. Já até explodiu minha cabeça que, tipo, quando Jesus vai atrás de Adão, onde é que Adão tá? Adão deixou o trabalho, né? Meu Deus. Verdade. É forte. Meu Deus. Tipo, Adão, onde é que tá? Ocioso, parado, se escondendo, né? Deus ia na tardinha,
Por quê? Porque ele trabalhava durante o dia. Ah, meu Deus! Uau! Final de expediente, momento do café, né? Que era o café. E é, cara, uau. Isso. Mas tem alguma pergunta ou é pra eu falar sobre isso? É que tu trouxe, né, no retiro Sim. essa questão da... Tu usou o Éden, tu usou também a construção da arca, né? Sim, eu até tenho um acréscimo sobre isso, né? Porque eu tava, olha, na minha faculdade, a minha faculdade é uma faculdade de confissão, né? Então ela é católica. E eu tava num simpósio de ecologia integral. E o padre Hildo, nunca vai me ver, provavelmente, esse padre, mas ele me ensinou tanto. Porque ele falou assim, tudo que eu dou nome, eu assumo cuidado. Meu Deus. Então, tipo assim, ó, quando Deus traz os animais para Adão, na verdade, Deus tá dando cuidar. Tipo assim. Então, tipo, além do cultivar, eu preciso cuidar. E daí entra também numa questão de ecologia, né? Tipo, por que que eu vou desmatar as árvores? Por que que eu vou... E olha como culto é tudo, né? Como, tipo assim, como Deus tá em todos os lugares. Tipo assim, por que que eu vou jogar lixo no chão? Tipo, eu preciso... Cara, a vida cristã, ela é... O primeiro fato da vida cristã é ser como Cristo, né? Tipo, eu não vejo Jesus atirando papel de bala no chão. Fui muito simplista agora, né? Tipo, mas eu não vejo Jesus, tipo assim, furando a fila. Tá, isso daí vai ficar muito, tipo assim, palmas pro sol, né? Mas, tipo assim, eu preciso assumir cuidado daquilo que Deus fez, entendeu? Então, tipo assim, quando Deus traz os animais para Adão, então Adão vai lá e dá nome para os animais. E quando ele tá dando nome, ele tá assumindo cuidado sobre a criação. E daí o padre Hildo falou, né? A gente entendeu errado sujeitar e dominar. Porque... E daí isso entra numa questão histórica também, né? A questão da escravização e tudo mais. Tipo assim, eu não devo escravizar. O homem entendeu errado o sujeitar e dominar. O sujeitar e dominar é cultivar e guardar. Então, uma coisa que é muito legal em evangelismo, perguntar o nome da pessoa e conversar com ela pelo nome até o final. Por quê? Porque eu tô dando nome. E daí entra também na questão de significado. O que eu tô fazendo da escola? O que eu tô fazendo aqui na escola? Eu tô aprendendo. Tô aprendendo a fazer conta. Por quê? Porque eu vou ser um ser social. E aqui também é o meu lugar de adorar a Deus. Eu vou dar testemunha aqui. Eu lembro uma vez na escola que deu uma questão lá. E daí os meus colegas, eles estavam, tipo assim, recriminando um amigo meu lá. Que ele matava muita aula. E ele tava errado mesmo. Mas daí, tipo, eram pessoas que, tipo assim, falavam, não eram cristãos e tudo, mas falavam sobre o amor e falavam sobre, coitadinho das pessoas. E daí, tipo, recriminaram esse colega, daí eu disse, e ele foi, tipo, muito prejudicado porque essas pessoas, tipo, faziam escolha. E daí eu lembro que eu era líder da turma, eu cheguei uma vez na turma e disse assim, cara, vocês falam sobre amor, vocês falam sobre, tipo, cuidar das pessoas, questão política e tudo mais, mas vocês ficou recriminando o fulano? Tipo, não dá pra entender. Então, Deus atinge todas as áreas da nossa vida. Então, tu falando ali dos nomes dos animais, né? Compartilhando o ensino do padre. Como é que é o nome do padre? Hildo. Do padre Hildo. É Hildo mesmo? É tipo da Padre Hildo, sei lá. Não, padre Hildo. Sobre dar nome. Ô, Vitinho. Eu lembrei da dinâmica da ovelha, né? No retiro. Para o pessoal entender, né? Tinha o grupo das ovelhas que ficavam, tipo, soltas no campo à noite. Aí tinha 3 equipes de pastores, né? E esses pastores, a missão deles era, com o comando da voz, trazer as ovelhas para o aprisco deles. Só que imagina, de noite, elas estavam vendadas, né? Então, cada um criou o seu código. Por exemplo, vamos supor, se eu era pastor, eu criei com eles o seguinte, ó, quando eu disser triângulo, você vai para a direita, quando eu disser quadrado, você vai para a esquerda. Criaram códigos de comandos. Então, eles ouviam e sabiam que era o pastor deles dizendo para ir mais para a esquerda, mais para a direita, só que eles tinham que saber o nome das ovelhas. Então, por exemplo, imagina se alguns se conheceram só no retiro, né?
Aham. E daí, tipo, tinha que chamar, vamos supor, eu tô vendo o André lá vendado. Meu Deus, como é que é o nome dele mesmo, né? André, direita, esquerda e tal. E o André ouvindo, que era o nome dele. E eu lembro que no outro dia, quando o pessoal, alguns compartilharam a experiência da dinâmica, a Flavinha até, um beijinho pra Flavinha, ela comentou que essa parte foi a que mais o Espírito Santo falou com ela. Que ela ali, ela era pastora, né, na dinâmica, e ela pensou assim, gente, eu não sei o nome da metade das minhas ovelhas. Caramba! E isso reflete a forma com que a gente tem cuidado das pessoas no dia a dia. Porque se a gente fica pensando que é só naquelas coisas grandes, a gente vai deixar desapercebido ali o ambiente da escola, por exemplo. Eu não sei o nome. Quando eu falo o nome, não é um nome somente, mas é a característica daquela pessoa, quem é aquela pessoa, etc. Como que eu vou chegar ao coração? Como que eu vou proteger ela do mal se eu não a conheço, se eu não fiz o mínimo esforço de conhecer? Né? Primeira coisa que vocês fizeram, né? Quando o Vitinho e a Manu nasceram, foi fazer o quê? Dar um nome, porque tava assumindo cuidado. Exatamente. Então, acho que num momento agora de desmistificar um pouco a vida cristã, né? Útil, vamos dizer assim, a gente falou sobre isso no retiro também, né? Às vezes, o jovem cristão, ele pode estar sentindo que está servindo de verdade quando ele está no ministério visível, né? Foi isso que o pastor Thiago até falou. Como mudar essa mentalidade? Então, a primeira coisa é conhecer Deus. A segunda é trazer significado para isso, né? Como a gente já falou. E a terceira eu acho que liga todas as outras, é ter fé, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu preciso ter fé de que eu tô no lugar certo, eu tô na função certa, eu tô... enfim. E daí, tipo, se tu é tão cético pra não ter nem fé, né? A gente pode, então, tipo, ter questões práticas, né? Que eu anotei aqui no que a minha profissão deve ter, né? Eu até falei sobre isso no retiro. E daí eu trouxe coisas bem práticas, né? Pode ser até engraçado. Então, no trabalho, se eu vou escolher um trabalho, né? O que eu preciso escolher? Qual trabalho escolher? Tem que ser alguma coisa que tem a ver contigo, né? Então, eu preciso escolher alguma coisa que tenha a ver comigo. A segunda é que tem que ser compartilhada, tem que gerar fruto, né? E a terceira é que ela não pode infringir princípios cristãos. E daí é que eu acho que eu respondo melhor a pergunta, porque como entender o trabalho, né? Como algo, tipo assim, de Deus. É o chamado, é aquilo que Deus ordenou para Adão, né? E isso a gente não vai entender, a gente não vai saber se a gente não ler a Bíblia ou se alguém não nos ensinar. Então, para os pastores fica a função de ensinar, para os membros fica a função de aprender um pouco mais, que é cultivar e guardar. O meu trabalho, ele precisa cultivar e guardar. Cultivar para quê? Para gerar fruto. Qual que é o fruto? Dinheiro, né? Eu preciso levar alimento para casa, eu preciso... daí a gente entra de novo no que o apóstolo Paulo fala, que não trabalha, não come. Até antes de começar o podcast a gente estava falando, né? Se um de vocês, os dois, decide... eu não senti de trabalhar. Não quero trabalhar hoje. Não vai comer, não vai ter... O Vitinho vai passar fome. Não tanto, talvez, né? Porque ele trabalha já. O Vitinho é um homem que trabalha, que já entendeu essa missão. Mas e isso entra até nos adolescentes, e desde sempre, tipo assim, trabalhar em casa, ajudar a mãe e o pai a fazer alguma coisa, fazer alguma renda. Então, eu preciso entender isso. Cultivar para gerar fruto, e é uma coisa, tipo assim, bem sem emoção mesmo. Tipo assim, cara, tem que gerar... tem que gerar fruto. Tipo... se for um trabalho voluntário, por exemplo, né? Tem que gerar fruto de alguma coisa. Uma alegria em alguém, um fruto de
de alguém se beneficiar disso, por isso que a minha profissão deve ser compartilhada. E daí um princípio também, né, que a minha função não deve infringir um princípio cristão. Por exemplo, meu trabalho não pode ser assassino, por exemplo. Ou ser enganador, vender bilhete premiado, talvez, né? Não, isso até pode acontecer, não. Trilegal. Mas, tipo, não posso... Isso, então, questões bem tipo assim, ó, sem emoção mesmo. Cara, tem que gerar frutos, tem que levar meu alimento pra casa. Por quê? Porque Deus fala isso pra Adão, né? Deus fala que Adão teria que cultivar e guardar, e depois quando eles saem do Éden, ele comeria do trabalho. Então, essa é a questão, a gente precisa comer, né? Não sei se eu vi isso em algum lugar. Eu acho que eu já vi, mas eu vou falar meio que viajando aqui. Que, tipo, o cultivo, né? O guardar, o cultivo gera uma cultura. Uma cultura do reino, no caso. Tipo, cultivo, guardar, no caso, essa parte de que a gente tá falando e tudo, vai gerar uma cultura dos nossos filhos vão passar para os seus filhos, família em família, vai gerar uma cultura de geração em geração, que vai ser a cultura do cultivo. Eu acho isso legal. Só que agora tinha mais coisa agora, mas eu não vou lembrar. Mas eu falei isso aí. Eu acho que... Pode final? Eu queria só perguntar, até a gente colocou essa pergunta aqui. O que tu vê de mais bonito e esperançoso nessa geração presente? Eu acho que a nossa geração, ela tem uma questão que é a honestidade, trabalhar muito com a sinceridade. Pode ver, tipo assim, isso na história da psicologia talvez seja muito bem explicado, que antigamente a gente não tinha essa questão de, tipo, falar o que é mesmo, por exemplo. Hoje em dia o jovem não se preocupa com a estética. Dentro da história da arte também a gente posso aprender um pouco sobre isso. No Renascimento, né, tinha que ser aquela coisa bela, a representação do homem belo. Hoje não. Hoje é tipo assim, cara, tem que ser verdade, tu tem que me mostrar a verdade. Pode ser feio, mas tem que ser a verdade. Então, o que mais me alegra com a nossa geração é querer a verdade, e daí entra, apesar dos apesares, né, que a gente trabalha muito com filtro. E daí entra, tipo assim, a questão do Instagram, né? Por exemplo, eu não consigo tirar uma foto sem filtro, por exemplo. Eu não consigo postar uma coisa sem filtro. Eu não consigo... questão geral, né? Eu tô falando tipo, questão geral. Eu não consigo... por exemplo, as pessoas não postam quando não passa numa entrevista de emprego, por exemplo. E daí a questão do... ver só aquilo que eu quero ver, né? Então é um limbo, assim, tipo uma linha tênue. Eu gosto muito da verdade, mas também a verdade... Isso aí, a verdade também me assusta um pouco. Talvez a ignorância seja uma virtude para algumas pessoas. E daí é uma questão de engano. Tipo assim, e entra com as profecias bíblicas, tipo assim, da questão do enganador. Sim, preferir ouvir aquilo que quer ouvir, a questão do engano. Tipo assim, eu prefiro ouvir aquilo que eu quero ouvir do que essa doutrina, né? A questão de Timóteo. Então, isso é o que tem de mais esperançoso pra mim. A gente ainda assim busca pela verdade. Existe um anseio no homem pela eternidade, né? Existe um anseio no homem por aquilo que é verdadeiro, por aquilo que é honesto. E a gente daí deve, através da família e da educação, apresentar. Cara, isso aqui, as pessoas me perguntam, né? Como que tu da história consegue continuar cristão? E daí eu sempre falo assim, a história, ela busca sempre a verdade. Pode ser que agora a gente não consiga contar toda a verdade, mas a gente quer a veracidade dos fatos. E através de documentos, através de
da prosa, né, da história oral, através dos contos, a gente busca uma só coisa, a verdade. E a Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Ou seja, a verdade também é aquilo que liberta, né? João 8,32. Então é o que vai libertar do engano? Os historiadores. Façam história. Não, tô brincando. Mas é isso aí. E eu não sei se a gente já vai terminar agora. Já? Porque Lucas 10:2, né? Coloquem os seus celulares para despertar, para orar por trabalhadores. Porque, e aí eu acho também que eu ajudo a responder aquela pergunta, por que eu devo trabalhar, né? Por que trabalhar deve ser cheio de significado para mim, não deve ser uma coisa pesarosa. Porque Lucas 10:2, Jesus não pede por... me desculpem os missionários, tá? Eu só tô usando o termo mesmo. Mas não pede por missionários, não pede por levitas, não pede por pregadores, não pede por economistas, por pais de família, pede por trabalhadores. Manda trabalhadores pra seara, porque a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Poucos são os... E entra muito no que a gente falou, ceifeiros, aqueles que fazem a colheita. Então, sim, os trabalhadores vão ser missionários, vão ser pastores, vão ser pregadores, vão ser economistas, pais de família. Discípulos de Jesus, né? Não, só para ressaltar, são os discípulos de Jesus que, tipo, Jesus chamou, todos eles estavam numa função, né? Pedro, Tiago, João, pescadores, Levi, cobrador de impostos. Então, todos ali estavam numa ocupação, trabalhando. Ocupados. Jesus não chamou nenhum desocupado, né? Sim. E você falou muito, muito forte esse versículo: rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande. Não é levitas, não é pregadores, não é músicos, cantores, é trabalhadores da seara. Legal. Que fazem de tudo isso um trabalho, se necessário. Eu acho que isso acaba chateando um pouco as pessoas. Tipo assim, eu não sei fazer nada. E glória a Deus porque tu não sabe fazer nada, porque aí Deus tem um espaço para crescer. Tipo assim, Paulo ele se gloria nas fraquezas dele. Tipo assim, Deus ele tá procurando por pessoas... E olha só como a verdade entra, né? Por pessoas que adorem em espírito e em verdade. Tipo assim, que busquem pela verdade. Que busquem pela justiça, que busquem... Cara, seja honesto, gente. Seja honesto. Tipo, não tentem maquiar uma coisa que não é. Não tentem... Deus, ele procura por trabalhadores. Trabalhadores que vão fazer a ceifa, né? Vão fazer a colheita final. Você quer falar alguma coisa? Eu acho que uma grande pergunta... Acho que uma grande pergunta assim, que fica para nós assim, ocuparmos o espaço em todo tempo a gente ter essa pergunta na mente: o que eu posso fazer aqui, contribuir para que o reino de Deus se estabeleça, se instaure aqui nesse lugar? Acho que essa pergunta devia martelar assim, a mente não só do jovem, não só do adolescente, todo cristão, né? Eu sou um mecânico, estou lá na mecânica trabalhando. O que eu posso fazer aqui nessa mecânica para contribuir com o reino de Deus? Eu sou um advogado, estou no meu consultório. Não cobra errado, por exemplo, mecânico. Exato. Faz o serviço certo, troca as peças direitinho do carro, né? Legal. Era mecânico da gente, então foi um tempo mecânico, né? Trocador de peça aí. Mas, graças a Deus, por todos os trabalhos, enfim. Mas eu acho que essa pergunta devia martelar muito a nossa mente, em todo ambiente de trabalho. O que eu posso fazer aqui para contribuir com o reino de Deus? Para que o reino de Deus seja estabelecido nesse lugar do meu trabalho, aqui no meu consultório, aqui na empresa que eu trabalho, aqui enfim, em todos os lugares, em todos os espaços. Eu acho que vocês concordam com essa pergunta? Beleza? E o senhor falou muito certo, eu até falei sobre isso no retiro. Quando Jesus encontra Levi, Mateus, né, e Pedro, Tiago, João no barquinho, ele encontra eles trabalhando e eles não deixam de trabalhar quando eles vão. Tanto que Jesus, ele fala, vocês vão ser pescadores, o trabalho continua, mas ele ressignifica.
Agora vocês vão ser pescadores de homem. Aí, o que Pedro faz, né, quando ele... Como se ele tivesse dito, não vão deixar de trabalhar. Isso aí. Vão continuar, mas não é. E daí, o que acontece com Pedro quando Jesus morre e depois ressuscita, né? Acontece que Pedro, ele volta para o antigo trabalho. Isso, Pedro, eu quero que tu trabalhe, mas não quero que tu trabalhe desse jeito. E daí, eu não sei se vai terminar, mas eu quero falar sobre João 4, que eu tava lendo hoje de manhã, né? E deu muito certo. E quando Jesus encontra com a mulher samaritana, e daí ele fala depois sobre o trabalho, né? Ele fala, levantem os olhos e vejam, os campos estão brancos. Então, tu aí no teu trabalho, aonde tu tiver, na tua faculdade, na tua escola, em casa, seja onde tiver, um espaço para cultivar e guardar, porque Deus plante uma árvore, né? Plante uma árvore num lugar onde... E isso eu falo uma linguagem simbólica, né, figurativa, plante uma árvore, porque Deus, ele vai nos levar de novo para um Éden, um lugar das delícias, um jardim. Então, para ter um jardim de novo, a gente precisa de árvores. Então, plante uma árvore. E levantem os olhos, os campos estão brancos para a colheita, né? E daí ele fala assim, vocês vão colher aonde vocês não semearam. E vocês vão trabalhar onde outros já trabalharam por vocês. Então, qual talvez seja parte da nossa missão, né? Ou parte da missão dos jovens, e daí, tipo assim, se alguém olhar daqui 50 anos esse vídeo, vai se entender como jovem, né? E daí eu já não vou estar na função de jovem, vou estar na função de semear, talvez, mas os jovens, né, que precisam entender, vocês têm foice na mão. Bem concreto falando, tipo assim, vocês têm foice na mão, é aquele negócio assim, tipo, e é pra cortar mesmo, tem força, é pra lapar mesmo, então, tipo assim, vocês têm força pra ceifar, levantem os olhos e vejam, vocês vão continuar um trabalho, e é muita coisa, eu só queria falar sobre a ladainha da humildade, posso ler? Senhor, tem de piedade de nós. Cristo tem piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. E olha sobre o que é, né? Jesus, manso e humilde de coração, ouvi-nos. Jesus, manso e humilde de coração, atendei-nos. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. E daí em quais partes? Do desejo de ser estimado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser amado, do desejo de ser buscado, do desejo de ser louvado, do desejo de ser honrado, do desejo de ser preferido, do desejo de ser consultado, do desejo de ser aprovado, do desejo de ser adulado. Livra-me, Jesus. Do temor de ser humilhado, livra-me, Jesus, do temor de ser desprezado, do temor de ser rejeitado, do temor de ser caluniado, do temor de ser esquecido, do temor de ser ridicularizado, do temor de ser escarnecido, do temor de ser injuriado. Livrai-me, Jesus. Que os outros sejam mais amados do que eu. Ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo. Isso tem me acompanhado. Tá bem, eu acho que sim. Mas vamos fazer um bate-volta curtinho, assim, né? Só. Aí eu falo uma coisa e tu diz outra. Vai lá, um livro. Tem muito. Vai ter que cortar essa parte. Não, é um livro só. Tá. Ai, meu Deus. O Espírito mas aí eu vou ter que te dar o microfone, né? Vamos de novo. Tá, peraí, deixa eu pensar então. Porque tem muitos. Peraí, deixa eu... Tem um que é o meu preferido, mas eu não sei se é o meu preferido. Também se viu. Frasezinha do Dé. Tá, vai. Tá. Bom, deixa o microfone então. Tá ligado? Vamos lá. Então, pra encerrar, assim, um bate-volta rapidinho. Um só. Não. Não é uma dúvida. É difícil, né? Porque, Muito. meu Deus do céu, aquele Kindle dele, assim, é repleto de 1 trilhão de livros. Mas vamos lá. Um livro. O Espírito Santo, John Owen. Fala um pouquinho, rapidinho. Dá pra falar? Ele é muito bom, ele traz doutrina e ele traz uma questão que a gente fala pouco, que é sobre
o Espírito Santo, bem aquilo que fala. A obra de regeneração, o que o Espírito Santo faz, a função dele na Trindade, e várias outras questões que só lendo pra saber e que eu também não posso fazer aqui, vai trazer polêmica. Legal. Vamos botar na descrição. Botem, traz doutrina da predestinação, que é muito legal. Bom. Amém. Um sonho. Um sonho é ter uma escola. Ter uma escola. Sim, e família. Primeiro família e depois uma escola. Maravilha. Uma frase. Uma frase? Puxa vida, pastora. Como assim uma frase? Uma frase que te inspira, assim. Ah, pastora. Tem que cortar versículo? isso, gente. Não tem problema. Um versículo. Mas eu não... É difícil selecionar um, né? A gente tem 1 milhão. Eu não penso assim em uma frase. Que tu pensa, então, uma direção? Eu não sei, não penso em nada. Não. Não consigo pensar em coisa tão rápida assim. Tá, tudo. Eu também, tá. Então, eu sei como é que é. Trabalho dos sonhos. Professor. Muito bem. Uma... Professor. Muito bem. Um time. Inter. Inter de Milão, tá. Agora, pra galera aí, as tuas considerações finais, assim, de tudo que a gente... Se tu pode dar um conselho pra galera de 14, 15 anos, os de 18 que estão entrando na vida adulta também, e as tuas considerações finais. Eu tenho uma questão. Jesus, ele procura... E daí eu vou falar outro livro, Experimentando as Profundezas de Cristo através da Oração, porque fala sobre essa questão que eu vou falar. Que é: permaneçam fiel, porque Deus, ele procura por alguém que mesmo em momentos de sequidão, permaneçam fiéis e amorosos. E que grande graça Deus vai encontrar se, quando nos encontrar, mesmo em momentos de sequidão, a gente ainda tiver amando a ele. E entra também uma frase de Jeremias 17, que é uma árvore que em tempos de seca, mesmo sendo em tempos de seca, ela não tá ansiosa para dar fruto. Ela tá de boa. Ela tá no lugar certo. Isso aí. Bendito o homem que confia no homem. Isso. De boa na lagoa. Encerrar, no caso? Então vamos encerrar. Primeiro agradecer, né, o nosso amigo André Soares, que esteve aqui hoje. E, foi muito legal, acho que foi o mais legal, né? O outro foi legal, só teve mas a gente 2, né? Foi, evoluiu. É que o outro a gente tava meio travado ainda, né? O primeiro. Aí esse já... As risadas do Dé deixa a gente mais desenvolto. Aí é isso aí, eu acho. Compartilha, manda pra todo mundo. A gente acredita que isso pode chegar em muitos ouvidos, em muitos corações, para que o evangelho de Deus seja semeado, isso que foi falado sobre trabalho, chegue em muitas pessoas, né? Muitos jovens, e os jovens cada vez mais entendam que Deus é um Deus onipresente, que está em todos os lugares, que a gente pode agradar Ele de todas as formas. E acho que é isso aí. Obrigado mais uma vez, André. As missões, trabalho de Deus, um beijo pro meu pai, Paulo Sérgio, um beijo pra minha mãe, Elizabeth, para minhas irmãs, pro meu irmão, pros meus sobrinhos, meus avós, meus tios, tias, primos, pra Leona também, minha cachorrinha, meus amigos. Amém, muito obrigado, Dé. Foi maravilhoso. E você que está nos assistindo aí, além de compartilhar também, segue a gente lá no Instagram, né? É o GFQ... Geração Forte _RS. Segue lá. Vai estar sendo postado também os cortes, né? Tanto em Reels quanto num canalzinho de cortes que foi feito, né? É o GFQ... Cortes GFQ. Também vai ter os cortezinhos dos podcasts. E é isso, acho que a gente ampliar a nossa voz, né? É esse o objetivo desse podcast. Quem sabe você esteja aqui com a gente no próximo, compartilhando também o que Jesus tem feito na sua vida. Um beijo e até o próximo.